único versículo servirá de base para a nossa mensagem nesta noite. Eu peço que você abra sua Bíblia no primeiro livro de Samuel, no capítulo 15, versículo 22. Evidentemente, esse versículo tem um contexto. E você sabe que versos bíblicos sem contexto servem apenas de pretexto para que a gente faça o que bem entender com eles. O que constitui grande pecado, se há uma das coisas que Deus realmente detesta, é que nós deturpemos a sua palavra. Vamos lembrar que no primeiro momento de pecado na raça humana, quando o pecado entra, ele é precedido por uma ação satânica, e o modo de Satanás abordar nossos primeiros pais foi perguntando: é assim que o Senhor disse? Diferentemente dos profetas que vieram depois, cuja fórmula de introduzir uma mensagem era assim diz o Senhor, Satanás, na figura daquela serpente lá no Éden, disse: foi assim que Deus disse? Foi exatamente isso? Será que era isso mesmo que ele queria dizer? E coloca em dúvida a palavra de Deus. O tema da nossa mensagem de hoje, dessa noite, é a obediência, a verdadeira marca da fé. Obediência é a verdadeira marca da fé. O que eu espero demonstrar aqui é que fé não é demonstrada por grandes arroubos miraculosos. Milagres, os falsos e os verdadeiros, podem ser operados por pessoas que não conhecem a Deus. Hoje de manhã nós vimos isso quando examinamos aquele texto, um texto rico, um texto maravilhoso, um texto que nos choca, de Hebreus 6, de 4 a 6. E nós vislumbramos pessoas que experimentaram o poder de Deus. Pessoas que foram usadas por Deus, como, por exemplo, o próprio Judas, como, por exemplo, o povo de Israel, que foi instrumento, não foi só passivo, mas foi instrumento na saída do Egito, no êxodo, vivenciou o poder do Espírito Santo, vivenciou a boa palavra de Deus, vivenciou, inclusive, a perspectiva do mundo vindouro, que para ele significava a terra prometida, a terra de Canaã. Mas Hebreus mesmo vai dizer que aquilo que eles receberam, a palavra que eles receberam, não foi misturada com fé. Não houve um encontro da palavra com fé nos seus corações. E o povo de Israel é constantemente chamado de incrédulo no Novo Testamento. Não, eles sabiam que Deus fazia milagres. Eles foram usados para que milagres acontecessem. Uma das primeiras batalhas que eles travaram, ainda saindo do Êxodo, que é mencionada aqui nesse contexto, é justamente contra os amalequitas. O povo de Israel saiu do Egito, uma mistura, não era realmente ainda uma nação, não tinha uma identidade, tinha promessas, só vai adquirir identidade lá no Sinai, lá bem depois. O povo não tem um exército, não está preparado para uma guerra, mas os amalequitas saem atrás deles e vão pegando os mais fracos. Eles vão lá pelos que estão lá no final. Os mais fracos, os que estão desfalecendo, aqueles que estão mais cansados, eles começam a perseguir, eles começam a matar. E o povo de Israel tem que lutar. Você conhece a história, você sabe que Moisés subiu no monte, Arão e Hur ficaram do lado dele. Moisés ficava com as mãos erguidas, e quando Moisés estava com as mãos erguidas, então o povo lá vencia os amalequitas. Quando Moisés cansava, então o que acontecia era que os amalequitas prevaleciam, e aí eles resolveram aquilo de uma forma mecânica, uma forma que deve nos chamar a atenção, não é? Porque simplesmente 2 homens ficaram segurando as mãos de Moisés. Aí, como é que isso faz com que o povo vença lá embaixo? Essa é uma pergunta que a gente sempre deveria fazer, né? Pelo simples fato de que a vitória não é do povo, é de Deus. O emblema lá em cima significa: não são vocês que estão vencendo, é Deus que está vencendo. E isso era emblemático na própria pessoa de Moisés, com as mãos levantadas ali. Então não era uma questão de estratégia, não era uma questão de força, não era uma questão de treinamento, não era uma questão de ter exército, porque eles não tinham essas coisas. E lá estavam os amalequitas. E o povo de Israel foi um instrumento de Deus. Mas o que aconteceu com aquela geração que saiu do Egito? Pereceu no deserto. Por que incredulidade? Como isso se apresentou? Desobediência. Portanto, obediência que é a verdadeira marca da fé. Não milagres. Não ter participação em milagres. Nem ser usado em milagres. Não. Vamos lembrar do que Jesus disse, eu citei hoje de manhã. Muitos chegarão naquele dia e vão dizer o quê? Em teu nome expulsamos demônios, curamos enfermos, fizemos isso, fizemos aquilo, fizemos muitas maravilhas. E o que Jesus vai dizer para eles? Não conheço vocês.
Jesus não vai dizer, mentirosos, vocês não fizeram nada disso. Não, eles podem ter feito sim. Porque não são eles, é Deus que faz. E Deus usa quem Ele bem quiser. A partir do momento que Deus usou uma mula, Ele usa quem Ele quiser. Então isso não essa participação, essa atividade em si mesmo não traduz fé. A marca da fé, a verdadeira marca da fé é obediência. E um dos quadros mais tristes que nós encontramos na Bíblia é a vida de Saul, principalmente nos seus momentos finais, nos seus últimos anos. E nós vamos ler primeiro livro de Samuel, capítulo 15, verso 22. Você vai observar, naturalmente você vai notar. Eu estou fazendo isso para provocar você, que é membro da nossa igreja, que aprende a Escritura. Você vai observar que isso está no meio de alguma coisa. É para você perguntar o que vem antes, o que vem depois, o que está acontecendo aqui. Porém Samuel disse, será que o Senhor tem mais prazer em holocaustos e sacrifícios do que no obedecer à sua palavra? Eis que obedecer é melhor do que o sacrificar, e o ouvir é melhor do que a gordura de carneiros. Essa é a palavra de Deus. Qual é o contexto disso? Você pode imaginar uma série de contextos, mas a Bíblia colocou esse versículo num contexto bem definido. O contexto da grande mudança, do grande final do livro de Saul para começar o livro de Davi, por assim dizer, como alguns chamam. O reino de Saul começa a decair aqui. O reino de Davi começa a apontar aqui também, a partir desse evento. É interessante que no final do capítulo 14, a partir do versículo 47, é dado um pequeno resumo do que foi a vida de Saul como rei de Israel, não é? E é dito que quando ele assumiu o reino, ele lutou contra todos os inimigos ao redor, e dá uma lista deles. E para onde quer que se voltava, era vitorioso. Lutou com coragem, derrotando os amalequitas e libertando Israel das mãos dos que o saqueavam. Olha só. Os amalequitas, aquele mesmo que lá no começo deram trabalho a Moisés, a Josué. Saul lutou, Saul era vitorioso, Saul lutava com coragem. Sempre foi um homem que esteve lutando. Verso 52, durante todo o reinado de Saul, houve forte guerra contra os filisteus. Por isso, sempre que via um homem forte e valente, Saul o agregava a si. Ele tinha visão como rei, visão como general, visão como comandante, que agora temos um exército e temos que nos estabelecer. A monarquia está começando. Então, quando ele via alguém preparado, alguém que ele via que era de valor para a guerra, alguém que era forte e valente, ele diz, não, vem para cá, vem para o meu exército, vai treinar aqui, você vai ser um dos meus. E aí, Deus fala com Samuel e diz para dizer a Saul, está na hora de eu cobrar aquela conta de Amaleque, lá no começo, lá naquela época, quando o povo saiu do Egito, que Amaleque veio destruindo aqueles que estavam, né, está aí no versículo 3, no versículo 2, castigarei Amaleque pelo que fez a Israel, colocando-se no caminho de Israel quando saía do Egito. Agora era a hora de cobrar a conta. Meu irmão, se há uma coisa que Deus faz muito bem é cobrar as contas. A justiça de Deus é perfeita. Nós vivemos nesse mundo, quando vemos tantas injustiças acontecendo, né, ao nosso redor, e você fica pensando, mas será que não vai acontecer nada com essa pessoa? E algumas vezes nós somos até impelidos a sentimentos ruins com relação a pessoas que não conhecem o Senhor, que agem mal, que prejudicam outros, e às vezes nós nos consideramos menos pecadores que aquelas pessoas, né? E desejamos até que essa pessoa morresse, talvez, ela faz mal a muita gente. Deus pode salvar o pior dos pecadores, irmão. Eu sei disso porque Ele me salvou. Você sabe disso porque Ele salvou você. E se você é crente, se você é um cristão verdadeiro, se você crê na graça de Deus, então você sabe que você não merecia ser salvo. Nós não merecemos, nós não somos salvos porque merecemos, nós não somos salvos porque temos alguma coisa boa em nós, nós não somos salvos porque somos espirituais e nos voltamos para Cristo, não, nós somos salvos porque Deus, em sua bondade e misericórdia, resolveu salvar alguns pecadores e nos escolheu. Você não merece nada, exceto a punição eterna. Eu não mereço nada, senão o juízo eterno de Deus, mas Deus é misericordioso. Mas Deus cobra as contas.
A justiça dele não fica pendente eternamente. Pelo contrário, haverá um dia em que o grande juiz é o mesmo que é o Redentor. É melhor escolher agora. Ou ele será o teu salvador, o teu advogado, ou vai ser o teu juiz. E ele não é um juiz que possa se comprar. Ele não é um juiz que você possa driblar, que você possa enganar. Nosso juiz é o nosso Redentor, é o nosso advogado. Isso parece bem brasileiro, não é? Você chega lá no tribunal, quem é o juiz que vai julgar o teu caso? Ele também é meu advogado. Só que aqui é fruto de corrupção. No caso celestial, no caso do Senhor Jesus, é fruto do fato de que o Senhor Jesus cumpriu toda a justiça, recebeu toda a autoridade, porque cumprindo plenamente tudo que o Pai queria, Ele deu-se em lugar de nós que nunca cumpriríamos aquilo que o Pai exigia. Então Cristo se tornou digno, recebeu todo o julgamento para fazer. Ele mesmo disse isso, o Pai a ninguém julga, mas deu ao Filho todo o juízo. Deus cobra o julgamento. E o grande juiz será o Senhor Jesus. Esse que às vezes é pregado como se fosse um amigão, não é? Um coleguinha. Certamente Jesus é amigo dos seus, mas Ele é Senhor. Não nos enganemos, Ele é Senhor. E Ele será um juiz. E um juiz que não pode ser comprado, não pode ser dobrado, não pode ser manipulado. Portanto, Deus cobrou finalmente. E Saul recebeu a ordem, vai lá e destrói todos eles. Você tem que destruir todos eles. É isso que você tem que fazer. E certamente, irmãos, se você vive na nova aliança, você deve achar isso muito estranho. Mas na antiga aliança, isso fazia parte, inclusive, dos planos de Deus para o seu próprio povo. Há alguns intérpretes que olham para esse texto aqui e dizem o seguinte, a questão é que o povo da antiga aliança não compreendeu bem Deus. Eles querem desculpar Deus, porque Deus é um Deus de amor, e um Deus de amor não manda matar um povo inteiro, como Deus mandou aqui. O que eles esquecem, irmãos, é que a realidade, o universo, a história, não gira em torno de nós. Ela gira em torno do Criador, em torno de Deus. Essa é uma das coisas difíceis da gente aceitar. Nós costumamos pensar que nós estamos no centro das coisas, que as coisas devem girar ao nosso redor. Não é assim que funciona. Nós fomos criados para refletir a glória de Deus. Essa foi a ideia. E o que é que nós fizemos? Demos as costas a Deus. Deus poderia simplesmente ter lançado toda a raça humana, deixar que toda ela viesse, toda ela fosse lançada no inferno, que nada mais é do que a punição justa de Deus. Mas Deus não fez isso. Deus resolveu salvar pecadores. Deus é misericordioso. Ele é soberano, porém, na sua misericórdia. Ele mesmo diz, eu terei misericórdia de quem me aprouver ter misericórdia. O problema é que as pessoas querem um Deus que seja um bom Papai Noel, mas elas não querem um Deus que seja um rei. Só que Deus não pode ser Deus se Ele também não é um rei soberano. Uma coisa implica na outra. Nós gostaríamos de tirar alguns atributos de Deus. Tira a sua santidade, tira a sua justiça, tira o seu juízo, tira a sua ira. Deixa isso de lado. E aí o que é que você tem? Um fantoche. Um que é manipulado com facilidade. Nós já fizemos isso muitas vezes. Nós criamos ídolos justamente porque ídolos podem ser controlados. Ídolos podem ser manipulados. Deus não pode ser manipulado. Então ele manda cobrar a conta lá de Amaleque, porque tudo pertence a ele, ele sabe exatamente o que está fazendo. E aí Saul vai. Saul é tão bom, tão correto nas batalhas dele, nesse período, que ele chega para os queneus, que era um outro povo que habitava junto com o povo, os amalequitas, e ele diz assim, vão embora, afastem-se e saiam do meio dos amalequitas, para que eu não destrua vocês juntamente com eles, porque vocês usaram de misericórdia para com todos os filhos de Israel quando eles saíram do Egito. Ele é um sujeito justo, ele é um sujeito que sabe planejar, ele é um sujeito perfeito para essa tarefa aqui, e Deus ordenou que ele cumprisse essa tarefa. Ele vai à guerra, e ele vence aquela guerra, como vinha vencendo todas as guerras assim, só que aí o que acontece? Ele tomou o rei, chamava-se Agag, o rei dos amalequitas, porém destruiu todo o povo ao fio da espada. Matou todo mundo como Deus mandou, mas poupou o rei. Saul e o povo pouparam Agag,
pouparam o melhor das ovelhas e dos bois, os animais gordos, os cordeiros, tudo mais que era bom. A isso não quiseram destruir totalmente. Porém, toda coisa sem valor e desprezível destruíram. Aí. Ele foi lá e fez o que talvez eu e você fizéssemos também. Destruíram tudo que eles julgaram que devia ser destruído, tudo que era ruim, mas as coisas boas eles preservaram. E é interessante, você que tem aprendido, quando eu prego aqui sobre narrativas bíblicas, né, você tem ouvido algumas explicações sobre como lidar com narrativas. Ela não tá, o narrador bíblico, ele não está interessado em dar para você todos os detalhes de tudo que acontece. Ele quer te mostrar as coisas do ponto de vista de Deus, muitas vezes, e quer mostrar para você o que realmente é importante. Então, quando se diz que eles, toda coisa sem valor desprezível, eles destruíram, a cena muda para Deus falando com Samuel. Esquece a cena da batalha, você parou lá em que Saul e o povo pouparam o rei, pouparam tudo que eles acharam que era bom, e agora a cena volta para Samuel, ouvindo a palavra do Senhor, e o Senhor diz o seguinte: lamento haver constituído Saul como rei, porque deixou de me seguir e não executou as minhas palavras. Poucas coisas são mais tristes para você dizer de alguém do que isso. Deus não está satisfeito com você. Interessante, irmãos, é que todos nascemos nessa condição. Deus nunca está satisfeito com nenhum ser humano que pisa sobre a face da terra, porque todos nós somos pecadores. O fato de que nós sobrevivemos e conseguimos viver em sociedade é pela graça de Deus. A gente chama isso de graça comum, mas é graça. É misericórdia, é bondade de Deus simplesmente. Nós não agradamos a Deus. Mesmo os melhores de nós, mesmo aqueles que parecem os mais corretos, somos uma afronta à santidade de Deus. Só que aqui o caso nem é esse. O caso é de alguém que Deus escolheu, colocou numa função, capacitou com o seu Espírito Santo. Sim, capacitou com o seu Espírito Santo. Saul é um daqueles que provaram o poder do reino vindouro, é um daqueles que se tornaram participantes do Espírito. É dito em algum momento, no momento antes desse aqui, que Saul falou como os profetas, porque o Espírito Santo se apoderou dele e ele profetizou no meio de um grupo de profetas. Tornou-se um dito em Israel. As pessoas falavam: está Saul entre os profetas? Então, se você quisesse dar a certeza de alguma coisa, né? Tão certo como Saul está entre os profetas. Olha, ele profetizou, sim, e foi o Espírito Santo. O texto diz que foi o Espírito de Deus. Foi outro Espírito, não. Você sabe qual foi o fim de Saul, não é? Então lembra da mensagem de hoje de manhã para que ela se fixe cada vez mais na sua mente. Finalmente, Samuel foi ao encontro e você pensa, que situação chata. Uma das coisas mais desagradáveis que tem para mim, na minha função pastoral, é quando eu tenho que confrontar alguém. Principalmente quando eu tenho que confrontar alguém que eu sei essa pessoa está errada e ela não quer admitir que ela está errada. Que coisa difícil. Você vai com a Bíblia aberta, você diz: meu irmão, é isso aqui. E a pessoa tem 10.000 explicações para dar. Ela tem todo tipo de explicação para dar para você, de por que ela está fazendo aquilo, de que houve alguma justificativa para ela fazer aquele negócio. E você está abrindo a Bíblia e ela ainda está chateada com você. Lá foi Samuel falar com Saul, né? Ele que tinha ungido Saul, ele que tinha sido instrumento de Deus para trazer Saul à situação de ser o primeiro rei de Israel. E ele vai, encontra Saul, e aí quando Saul vê Samuel, ele faz aquilo que muito crente faz quando vê o pastor, quando vê um crente mais experiente, quando vê alguém que ele sabe que tem alguma influência, alguma ingerência, alguém que ele admira na fé cristã, ele vira para Samuel e diz assim: que você seja bendito do Senhor. Essa é aquela saudação, né? Talvez Samuel tivesse ficado até assim: bom, parece que não dá tão ruim assim, não, né? Mas logo a seguir ele diz: executei as palavras do Senhor. Sabe qual é o problema disso? O problema dessa frase é que Deus tinha dito o contrário. Exatamente o oposto. Eu lamento, porque ele não executou as minhas palavras. Mas o homem está lá dizendo: executei a palavra do Senhor, sim. Meu irmão, vamos acumular nossas lições desse texto, dessa situação, cujo o ápice para nós chega no versículo 22. É possível que Deus esteja triste com você, desapontado com você, frustrado com você, se você quiser aplicar esses atributos, esses adjetivos a Deus. Mas você esteja muito satisfeito e achando que está fazendo o que Deus quer. Saul estava completamente satisfeito.
Ele venceu, ele foi vitorioso, ele devia estar pensando, Deus me deu vitória. E Deus deu mesmo vitória a Saul. Foi Deus que deu vitória, como sempre. Lá no começo, contra os amalequitas, foi Deus que deu vitória com Moisés lá no monte. E agora foi Deus que deu vitória de novo, porque Deus disse que ia cumprir a palavra dele. E Deus nunca falha na sua palavra. Como foi dito aqui no início do culto, nenhuma das coisas que ele prometeu aos filhos de Israel deixou de ser cumprida. Tudo foi feito. Inclusive quando ele disse, agora eu vou cobrar a conta de Amaleque, ele cobrou na pessoa de Saul, embora Saul tivesse pisado no freio na última hora. Então, talvez estivesse atribuindo a Deus a sua vitória, e ele estaria certo em fazer isso. É possível que você esteja certo teologicamente, certo doutrinariamente, ainda assim desagradando a Deus. E o pior de tudo, achando que você está agradando. Era o caso de Saul ali. Mas Samuel perguntou, ele falou, executei as palavras do Senhor. Samuel pergunta para ele, então, que balido de ovelhas é este nos meus ouvidos e mugido de bois que eu estou escutando? Acho que era a última coisa que Saul esperava ouvir de Samuel, era isso, né? Uma referência a bois e ovelhas. Às vezes o que você menos espera revela que você não fez a vontade de Deus. É por isso que não se olha sempre as grandes coisas, irmãos. É por isso que nós não podemos nos fixar nos seres humanos e não podemos nos fixar nas grandes coisas que os seres humanos fazem. Primeiro, porque os seres humanos são sempre falhos. Segundo, porque as grandes coisas que eles fazem são atos de Deus e Deus usa quem quer. Samuel não falou, eu vi que você derrotou um exército poderoso, eu vi que você derrotou um rei poderoso. Não, ele diz assim, você fez tudo que Deus mandou? Fiz. Então por que eu estou ouvindo ovelhas e bois aqui? Saul deve ter lamentado não ter afastado aqueles rebanhos, né? Escondido atrás de algum morro, algum lugar para lá, porque eles denunciaram Saul. É que a ovelha faz mé, não é? Devia fazer não. No momento em que Saul disse, executei a palavra do Senhor, não fez, não executou. Pelo menos foi isso que Samuel ouviu. Samuel ouviu as ovelhas e os bois dizendo isso, não. E aí Saul tem que explicar. Eu não falei? A gente faz explicações. A gente tem explicação para tudo. Você vem com a palavra de Deus. Deus disse, Saul acaba com tudo. Ele vai lá e acaba com o que ele entende que tem que acabar. E aí, quando o profeta chega e diz, então, por que está aí essas ovelhas e tal? Ele tem explicação, nós sempre temos explicação. Essa é outra lição. É possível que você esteja desagradando a Deus. Você tem uma explicação que você acha muito lógica, muito boa, justificável, até espiritual. Ele diz, trouxeram isso, e aí ele começa a fazer aquilo que a gente faz muito bem, tirar o corpo fora. Sair para o lado assim. Alguém... Terceira pessoa do plural, não é? Sujeito indefinido, não é assim que a gente aprende na escola? Trouxeram. Quem trouxe? Mas peraí, quem é o cabeça desse negócio? Isso aqui é bagunça? Tem algum rei? Tem alguém aqui que manda nisso aqui? Não, Samuel, trouxeram. Alguém trouxe, não sei bem quem. Trouxeram isso dos amalequitas, porque o povo guardou o melhor das ovelhas e dos bois para os sacrificar ao Senhor, o seu Deus, e o resto nós destruímos totalmente. O resto nós destruímos. Fizemos sim. Mas isso aqui nós guardamos para o culto a Deus. Alguns dos piores erros que os crentes cometem, eles pensam que podem justificar porque estão cultuando a Deus, estão adorando a Deus. E quem vai julgar a espiritualidade desses crentes? Como é que você vai julgar o que eu estou fazendo? Assim você vai. Você tem que, é o que Samuel faz aqui. Porque tem uma coisa que nivela, tem uma coisa que é o padrão, tem uma coisa que é o prumo, tem uma coisa que é a régua, a palavra de Deus. Sempre a palavra. Samuel não perde tempo discutindo. Samuel não perde tempo se colocando no meio. Samuel diz, espere, vou declarar a você o que o Senhor me disse esta noite. Samuel havia passado a noite toda em oração. Quando Deus disse para ele, olha, Saul me decepcionou, Saul me desagradou. Ele passa uma noite de angústia, ele passa uma noite de oração, está no contexto aqui, depois você pode ler o capítulo 15 todo. Ele passa uma noite assim, clamando ao Senhor, pedindo misericórdia, pedindo graça.
ao Senhor. Talvez pedindo por Saul mesmo, né? E ele recebeu a palavra do Senhor aquela noite. E o Saul responde para ele: fale. Fica difícil de saber aqui o que está acontecendo com Saul. Ele desobedeceu uma ordem direta. Talvez Deus não fosse para ele aquilo que deveria ser. Talvez ele tivesse diminuído Deus na sua mentalidade para dizer que ele podia relativizar as ordens de Deus. Não precisava ser exatamente como Deus disse. Talvez alguém tivesse falado com ele, os seus capitães tivesse chegado para ele: ô Saul, é assim que Deus disse? Onde é que a gente já viu esse filme? O que isso faz a gente lembrar? É assim que Deus disse, mas tem que destruir tudo mesmo. Saul, olha só esse rebanho de ovelhas. Olha só, o gado deles, olha. E tem muita coisa boa aqui. É assim que Deus disse. Você percebe que a incredulidade, ela não se traduz em dizer Deus não consegue, Deus não pode, Deus não vai. Ela se traduz em adulterar a palavra de Deus e desobedecer a palavra de Deus dada. Ele diz: fale. Samuel diz para ele: não é verdade que mesmo sendo pequeno aos seus próprios olhos, você foi colocado por cabeça das tribos de Israel? O Senhor ungiu como rei sobre Israel. O Senhor enviou a este caminho e disse: vá, destrua totalmente esses pecadores, os amalequitas, e lute contra eles até exterminá-los. Por que então você não deu ouvidos à voz do Senhor, mas se lançou sobre o despojo e fez o que era mal aos olhos do Senhor? É que você pensa, Saul vai dizer assim: realmente eu errei. Não. Você sabe quem é que fala eu errei? Ponto. Davi. O pecador arrependido, aquele que está arrependido, esse diz errei, ponto. Toda vez que a pessoa vem: pastor, eu pequei, só que eu sei que ela não sabe o que é arrependimento. Quando ela tem explicações para dar, ela não sabe o que é arrependimento. Davi cometeu um pecado terrível, julgando muito pior que esse aqui. Ele adulterou. Aquela mulher engravidou. E ele manda matar o marido dela. De forma traiçoeira. Coloca Urias na frente de batalha, no pior lugar, no lugar onde você sabe que vai morrer muita gente, para que ele morra lá. E é isso que ele faz. Urias morre, aí ele recebe a mulher de Urias depois do luto. Ela já está grávida dele. Pronto, tudo ok. Não está ok porque Deus cobra, Deus é justo, Deus chega. E Deus chegou. Natan foi lá, o profeta, a voz de Deus foi fazer o quê? Não foi um homem, não foi alguém dar conselhos morais, não foi dizer: Davi, isso fica mal, isso pega mal, não. Foi dizer exatamente o que o que Samuel disse para Saul aqui. Você não era da sua família era uma das pequenas. Eu não te dei tudo, Davi. Gente, quando você lê aqui, lê o que aconteceu com Davi, você parece estar ouvindo a mesma palavra. Coloquei você como cabeça, te dei tudo, e você vai e faz isso. Davi diz: pequei contra o Senhor, e se cala. Isso é arrependimento. Qualquer outra coisa é o nosso coração pecaminoso, traiçoeiro, mentiroso, tentando justificar os nossos atos pecaminosos. Que é o que Saul faz. O que ele faz? Ele diz: pelo contrário. Gente, vocês deviam ser pastores. Que a gente ouve de algumas pessoas. Sabe o que tem de bom? Só abrindo parênteses aqui, é porque tem aquelas pessoas que se arrependem. Quando você vê alguém que realmente se arrepende, você vê a graça de Deus fazendo algo que você, como pastor, nunca conseguiria fazer. Porque a gente não consegue produzir arrependimento em ninguém. O arrependimento é fruto da graça, da bondade, da misericórdia de Deus sobre alguém. Quando você vê isso, você diz: dá para continuar pastoreando. Porque muitas vezes você ouve exatamente isso aqui. Pelo contrário, dei ouvidos à voz do Senhor, segui o caminho pelo qual o Senhor me enviou. Eu trouxe Agag, o rei de Amaleque, destruí totalmente os amalequitas. Você está percebendo a insistência? Já viu aquela criança que na festinha, está tudo pronto lá, mas ainda não começou, os docinhos estão lá e ela vai pegar e você tem que ficar dando tapinha na mão dela? Uma vez, 2 vezes, 3 vezes, parece que ela não entendeu ainda. Eu geralmente vou e pego um doce junto com ela e divido. Se você não contar para ninguém, eu também não conto. Fica só entre nós, é melhor.
Só que aqui não dá para fazer isso. Samuel deve ter se sentido como aquele sujeito que chega lá, ô, para com isso. Porque ele insiste. Ele está falando exatamente as mesmas coisas do jeito oposto. Era para destruir tudo, eu destruí tudo, só trouxe Amaleque. Não. Se você trouxe Amaleque, se você trouxe despojo, se você trouxe animais, você não destruiu tudo. Simples assim. Não, eu fiz o que Deus queria. Você percebe a cegueira? A incredulidade é desobediência a tal ponto que você fala e a pessoa está lá, cega diante de você. Não, eu não fiz. Eu estou certo, eu fiz direito. Mas o povo, e aí a outra coisa é você botar a culpa nos outros. Mas o povo, foi a mulher que tu me deste. Davi também podia ter feito isso. Ele podia ter dito para Natan, você não viu Batseba, a mulher se banhando lá, Natan. Se você tivesse visto, tudo bem, eu não devia ter feito aquilo, mas quando eu cheguei... Não, o que Davi fez? Pequei contra o Senhor. Você não ouve Davi falar mais nada ali. Nada. Isso é arrependimento. Isso é obediência no arrependimento. Saul continua dizendo, botando a culpa nos outros. O povo pegou do despojo, ovelhas e bois, o melhor que estava destinado à destruição. Então você sabia que estava destinado à destruição? Sabia, Deus tinha falado para ele sabia. Não é questão de ignorância, não é questão que ele não tivesse os dados, não é questão que ele não tivesse sido ensinado, é questão de rendição. É o mesmo que acontece em igrejas, onde a palavra está sendo pregada, a pessoa ouve, mas não se rende. Não é uma questão, eu não sabia sim. Você pode pular para lá e para cá e dar um monte de desculpa, você sabia. Em algum momento a gente deixa escapar que sabia. Saul deixou escapar que sabia. O melhor do que estava destinado à destruição, para quê? Eu tive uma ideia melhor que o Senhor. O Senhor ia desperdiçar esse negócio todo aí. Nós salvamos tudo isso para oferecer ao Senhor, o seu Deus. Ainda está falando para Samuel. O seu Deus, Samuel, olha só. Ele não tinha coragem de falar o meu Deus, né? Porque ele sabia que estava em dívida. Mas talvez estivesse querendo, ajeitar um pouco as coisas. E aí vem o verso 22. Será que o Senhor tem mais prazer em holocaustos e sacrifícios do que em obedecer a sua palavra? Eis que obedecer é melhor do que o sacrificar. O ouvir, e ouvir aqui significa obedecer, é só a ênfase na repetição. E o ouvir melhor do que a gordura de carneiros. Como isso deve ter caído nos ouvidos de Saul? Como você acha, né? Agora não era o momento, já acabou tudo. Ele falou, olha, todas essas ovelhas, esses bois que vocês estão dizendo aí que vão oferecer ao Senhor, o Senhor não quer nada disso, não. Obedecer é melhor que a gordura desses animais, é melhor que esses animais oferecidos em sacrifício. Saul se arrepende. Finalmente a palavra parece que atingiu Saul. Porque ele se arrepende. Olha só, pequei. A palavra está aqui. Pequei, no verso 24. Pois transgredi o mandamento do Senhor e as palavras que você falou, porque temi o povo, dei ouvidos à voz dele. Gente, arrependimento, não é maravilhoso? Mas qual foi a definição que eu dei? Pequei, ponto. Tem um ponto, só que depois do ponto continua. Mas, agora, peço que você perdoe meu pecado e volte comigo para que eu adore o Senhor com esse negócio todo aqui. E ele tenta manter Samuel ali. Ele rasga a roupa de Samuel. Deus faz a profecia no momento ali, e Samuel a reproduz, você rasgou, eu vou rasgar de você o reino. E aí você acha que ele vai cair no chão? Não, perdoa e tal. Ele diz, pequei. Agora ele está arrependido, né? Lá no verso 30. Mas honre-me agora diante dos anciãos do meu povo, diante de Israel. Volta comigo para que eu adore o Senhor, seu Deus. Não. Se tem alguma coisa depois do ponto, você não se arrependeu. Não tem. Em momento algum ele se arrepende.
Ele quer manter a posição. Tem 2 ou 3 coisas que a gente precisa tentar. Primeiro, é muito difícil obedecer ao Senhor quando a nossa imagem está em jogo. Eu tenho uma imagem para defender. É muito difícil ser fiel ao Senhor quando a minha imagem está em jogo. Segundo, é muito difícil obedecer ao Senhor quando a tarefa é desagradável. O povo queria salvar aquelas coisas. Como ele disse, devia ser o povo mesmo. Saul tinha que dizer, não, o Senhor mandou destruir tudo. É muito difícil. A tarefa já era desagradável. Matar todo um povo. E tudo bem, são inimigos, vamos acabar com eles. Mas agora, e os animais? E os despojos? Os tesouros dele, os bens que eles tinham lá? É desagradável, né? Olhar, mas tudo isso a gente vai desperdiçar, a gente vai jogar fora, a gente vai queimar e deixar para lá. É difícil ser obediente ao Senhor quando a tarefa é desagradável. Terceiro, é difícil ser obediente ao Senhor. É difícil ser obediente ao Senhor quando existe oposição. Outros se opõem. Você notou aqui, Samuel, diante dos anciãos do meu povo, diante de Israel, você me honra ali como rei, mostra a aparência, né, de que está tudo ok, tudo certo. Depois eu vou ajeitar esse negócio, meu irmão, quando você é confrontado com o pecado, quando nós somos confrontados com o pecado, quando a palavra de Deus, não a sua cabeça, não o seu coração, diz para você, você pecou, quando alguém chega e abre e diz assim, isso não é o que o Senhor quer, isso não é o que o Evangelho ensina, esqueça as aparências, esqueça a sua imagem, esqueça qualquer coisa, a única coisa que você tem que dizer agora é pequei, eu preciso me arrepender completamente do Senhor, eu preciso ser restaurado pelo Senhor. Qualquer outra coisa significa tomar o mesmo caminho que Saul tomou. Você vai ficar preocupado com o que vão dizer de você, você vai ficar preocupado com a oposição que você vai sofrer, você vai ficar preocupado que a tarefa é desagradável de ser feita. Saul não foi como Davi. Davi se arrependeu. Diante de Deus se arrependeu. Mas não é com Davi que a gente quer comparar Saul. Davi cometeu pecados bastante sérios, ainda que tenha se arrependido. Nossa comparação é com outro, e aí eu volto ao livro de Hebreus, para encerrar. Nesse caso, Hebreus 10. Onde o Salmo 40 é citado. Hebreus 10, no versículo... Eu vou ler do 3 em diante. Hebreus 10, 3. Entretanto, nesses sacrifícios, que o autor havia feito referência, sacrifícios do Antigo Testamento, nesses sacrifícios ocorre recordação de pecados todos os anos. Por quê? O sacrifício tem que ser repetido, repetido, repetido. Não é? Porque é impossível que o sangue de touros e de bodes remova os pecados. Por isso, ao entrar no mundo, Cristo disse, e aqui o autor de Hebreus atribui as palavras do Salmo 40 ao Messias, a Cristo. E o que ele diz? Ele diz, sacrifício e oferta não quiseste. Aquilo que Saul teve que ouvir, Saul, obedecer é melhor que sacrificar. Obedecer é melhor que sacrificar. Desobediência, Saul, o Senhor falou com ele, né? A rebelião é desobediência, tá? O nome bonitinho, desobediência, tá só desobediência, não, é rebelião. Rebelião é toda aquela atitude que é sempre contrária. O pai da rebelião é o próprio diabo. Porque a rebelião é como o pecado, a feitiçaria, e a obstinação é como a idolatria e culto a ídolos do lar. Mas o que é que o Senhor Jesus diz? Conforme Hebreus, sacrifício e oferta não quiseste, mas preparaste um corpo para mim. Não te agradaste de holocaustos e ofertas pelo pecado. Então eu disse, eis-me aqui, no rolo do livro está escrito a meu respeito, estou aqui para fazer, ó Deus, a tua vontade. Você percebe a diferença? O rei dos reis, não o rei Saul, ele diz, sacrifício não quiseste, não. Ele já sabe, é assim que ele chega. Mas eu tenho corpo. Corpo para fazer o quê? Fazer a tua vontade. É isso que eu estou aqui.
Eu quero fazer a tua vontade. Eu estou aqui para fazer, ó Deus, a tua vontade. Era isso que Saul deveria ter respondido. É isso que todos nós deveríamos ter respondido em algum momento da nossa vida. Senhor, eu estou aqui para fazer a tua vontade. Qual é a vontade de Deus? A vontade de Deus é que creiamos no Filho dele, o único que pode trazer salvação. Somente Cristo pode trazer salvação. Qual é a vontade de Deus? A vontade de Deus é que vivamos de acordo com essa profissão de fé. Qual é a vontade de Deus? A vontade de Deus é que nós anunciemos essa mensagem a outros que ainda não a têm. Qual é a vontade de Deus? A vontade de Deus é que nós confrontemos aqueles que fazem essa profissão de fé e se desviam para que eles possam se consertar. Qual é a vontade de Deus? A vontade de Deus é que nós olhemos para Cristo cada vez mais intensamente, cada vez mais profundamente, Cristo esteja mais vivo diante de nós e que nós desejemos mais o Filho cada dia que passa, a cada dia que passa. Irmãos, obediência é a marca verdadeira da fé. Não importa mais nada do que você fizer, que você disser que está fazendo aquilo, você está obedecendo a palavra de Deus. Isso é fé. Temos definido fé aqui como aquele conjunto de duas coisinhas, né? Confiança e obediência. Eu confio em Deus e obedeço a Deus. Esses são dois elementos que compõem a fé. E que a fé é uma atitude apropriada em relação à palavra de Deus. Saul não tomou a atitude apropriada. Não. A atitude dele foi completamente desalinhada com a palavra de Deus. Fé é quando você obedece ao Senhor. Você não obedece, não adianta que você dizer que tem fé. Esse é o grande tema de Tiago. Tiago não está brigando com Paulo, não. Tiago está tratando daquilo que é fé verdadeira e aquilo que é fé falsa. E a fé verdadeira, o que ela faz? Ela age em obediência à palavra de Deus. Ela não age de qualquer jeito. Ela não age simplesmente por agir. Ela não é aquela coisa tola, prática, que diz temos que fazer alguma coisa. Não, ela age em acordo com a palavra de Deus. Deus não tem prazer nenhum em nenhum tipo de entrega, de sacrifício, de atividade, como tem prazer em que a palavra dele seja obedecida. Ore para que você seja obediente à palavra de Deus. E abençoe seus irmãos, orando por eles da mesma forma. Para obedecer à palavra de Deus, você precisa conhecer a palavra de Deus. Senão você não vai obedecer à palavra de Deus. Na obediência à palavra de Deus, a gente encontra descanso. Na obediência à palavra de Deus, a gente encontra esperança para todo dia. Na obediência à palavra de Deus, nós encontramos direção para a nossa vida. Mas como foi dito, aliás, muito bem dito no começo do culto, as coisas mais simples para nós parecem muito complicadas. Pensa bem, a ordem de Saul não era uma coisa simples de fazer? Digo, havia alguma confusão? Ela precisava ser muito interpretada, tinha que fazer muita exegese. Não, vai lá e destrói tudo. Ó, pronto. É amalequita, pertence aos amalequitas, está com os amalequitas, acaba com eles. Ponto, só isso. Não tem que pensar muito, não. Mas a desobediência acha que tem ideias melhores que as ideias de Deus. Oremos para que esse não seja o nosso caso e para que, confrontados com a palavra, nós nos arrependamos. Ouvindo a palavra, nós a obedeçamos. Amém? Vamos orar? Senhor, obrigado pela Tua palavra. Obrigado pela graça da obediência, Senhor. Sabemos que somos imperfeitos na nossa obediência e que, na verdade, diante de Ti, Cristo é a obediência, a nossa obediência perfeita, Senhor. Então, ajuda-nos para que na nossa história individual, na história como congregação, a obediência seja uma realidade crescente, Senhor. E que nós tenhamos prazer em obedecer ao Senhor, cumprir a Tua vontade. Dá-nos graça e dá-nos o Teu poder, porque não podemos fazer isso sozinhos, Senhor. Para que obedeçamos no arrependimento, para que obedeçamos na reposição daquilo que fizemos de errado, para que obedeçamos na pregação da Tua palavra, na comunhão dos santos, no estudo da Tua palavra, Senhor Deus, para que obedeçamos, Senhor, e tenhamos alegria em fazê-lo, como servos que somos do Senhor Jesus.
ouve a nossa súplica, recebe a nossa oração em nome de Jesus. Amém.